Eu sou o Alfa. Eu sou o Logos. Eu sou o Criador. Nada do que foi feito se fez sem mim. Eu sou o Santo. Eu sou eterno. Eu sou o Filho. Eu sou homem. Eu sou carne. Eu sou servo. Eu sou obediente. Eu sou humilde. Eu sou o Cordeiro. Eu sou uma só chaga. Eu sou uma oferta pela culpa. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o rei. Eu sou o ômega. Você quer ser meu discípulo? Muito bem. Seja bem-vindo a esta série. Nós iniciamos a primeira série aqui em Piracanjuba, chamada Você Quer Ser Meu Discípulo? Uma série extremamente importante em que nós vamos abordar a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo o que Deus exige de nós. Nós vimos aqui na vinheta de abertura da série, o próprio Jesus dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a ressurreição, eu sou a morte, eu sou a oferta pela culpa, eu sou tudo isso. Você quer ser meu discípulo? Você quer caminhar comigo? Você de fato quer me servir? Porque nós precisamos pensar, e essa série ela tem como objetivo exatamente isso. Via de regra a gente até quer amar Jesus, quer seguir, mas não tem noção do que de fato isso significa. Deus não está chamando você para ser membro de igreja. Não existe membro de igreja, existe discípulo de Cristo. A pergunta é: você quer ser discípulo de Cristo? E nesta série de mensagens nós vamos trabalhar algumas coisas nas palavras de Jesus que Ele quer de nós como discípulos dele. Se você quer ser discípulo do Senhor, eu quero convidar você a mergulhar comigo nesta série de mensagens, uma série com 4 mensagens chamando-nos a servir de fato como discípulo de Cristo. E para a primeira mensagem dessa série, nós vamos ouvir Deus dizer: você quer ser meu discípulo? Então morra para você. Quer ser discípulo de Jesus? Então, morra para você. Então, meu companheiro, a partir de agora, você vai começar a entrar nas palavras de Jesus, te chamando a ser um cristão de verdade, a um discípulo efetivo de Cristo, e começa logo com um sacrifício, e ele é você. Vamos, a partir desta série de mensagens, sendo orientados como Deus quer que nós vivamos como discípulos de Cristo. Viviane orou aqui: Senhor, usa a nossa vida para ter impacto nessa cidade. Só tem uma forma: se você morrer para você mesmo. Então eu quero convidar você a embarcar comigo nesta série de mensagens. E para essa primeira mensagem, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, verso 18 ao verso 26. Lucas 9, verso 18 ao verso 26. Lucas, capítulo 9, verso 18 a 26. Eu vou fazer toda a projeção aqui. Então você também que está acompanhando com a gente na internet, se você estiver vendo no celular, e se você não tiver Bíblia, fica ligado e tranquilo que nós vamos projetar os textos aqui, tá? Vou trabalhar na NVI, na Nova Versão Internacional, por uma questão didática, porque entendo que ela é um pouco mais fácil de ser entendida. Então, os textos que serão projetados e trabalhados serão na NVI. Lucas capítulo 9, verso 18 ao verso 26. Você encontrou aí? Você que está aqui, diga amém aí. Oi, amém, está ficando bom. Até o final do ano a gente vai melhorar aí. Vamos lá, verso 18. Nós vamos ler o verso 18, verso 20. A palavra de Deus diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Verso 20. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus, verso 23. Jesus dizia a todos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Colocando o nosso coração diante do Senhor. Pai querido, obrigado, porque acabamos de ler uma porção da Tua palavra. Estamos diante de Ti, Senhor amado. Pai, somos tão pequenininhos para entender a Tua palavra, que se o Teu Espírito não vier a nós jamais entenderemos. Por isso, nesse momento, Pai querido, eu, tão pecador, tão pequeno, não tenho condição de falar de maneira eficaz ao coração do Teu povo. Por isso eu clamo ao Teu Espírito Santo para que ilumine a Tua palavra a nós, que os meus irmãos, os nossos amigos, aqueles que estão aqui presentes de forma presencial e aqueles que estão presentes de forma online, possam agora ouvir a Tua palavra e a Tua palavra venha nos seus corações como flecha poderosa trazida pelo Teu Espírito. Que os meus lábios se fechem para mim mesmo e abra-os para a Tua glória, abra para a Tua palavra, que Teu Espírito nos conduza à verdade absoluta da Tua palavra. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, quando a gente olha para a nossa cultura, tem uma ideia, um conceito que move tudo, que move todas as coisas hoje em dia. Uma pequena palavra, se você vai trabalhar, por exemplo, a questão de locomoção, essa palavra está lá. Se você vai trabalhar alimentação, essa palavra está lá. Se qualquer coisa que você vai mexer, essa palavra está lá. E a palavra é comodidade. Não é incomum, por exemplo, você encontrar pessoas que às vezes, ou empresas que vai dizer assim, olha, para sua melhor comodidade, nós estamos desenvolvendo um aplicativo que agora você pode pedir assim. Hoje, antigamente, se a gente quisesse um sanduíche, tinha que fazer o quê? Montar na bicicleta e vazar lá para comer. Hoje você liga. Em alguns lugares você pede, né, nas cidades maiores, você pede no iFood ou qualquer outro aplicativo. Tudo isso é para quê? Para buscar a sua melhor comodidade, né, a sua comodidade. E a gente vai levando essas coisas para tudo quanto é lugar, principalmente para a vida da igreja. Eu sei que muitos aqui têm muito tempo de crente. Eu não tenho muito tempo não, só 34 anos de crente. Mas eu me lembro que algumas vezes a gente ia para alguns acampamentos e congressos de pau de arara. Você que é mais novo aí não sabe o que é pau de arara, é um caminhão que a gente ia na cacunda dele lá, né? E chovia, e nós ficava igual galinha assim, junto com o outro, e aquele negócio chegava, moava aquela coisa toda, e era aquela festa, né? Não tinha muita coisa, às vezes era o salão de culto era um barracão de lona e coisas assim. Mas sabe que a gente não importava com nada disso. Muitas vezes a gente tinha que banhar num córrego, né? As mulheres geralmente banhavam lá num banheiro improvisado de lona e os homens córrego. Hoje, companheiro, se você não tiver uma piscina, um local gramadinho, um carrinho, um ônibus muito bem arrumado, a galera não quer participar mais não. Está todo mundo cansado. Por quê? Comodidade. E tem um problema nisso tudo. É que essa filosofia, esse conceito atrapalha o nosso chamado. A ideia das escrituras é que nós precisamos romper com isso, porque a comodidade tem a ver com nós mesmos, tem a ver com estarmos bem. Aí vem Jesus e diz assim, quer seguir? Morra. Aí você fala, opa, não, calma aí, Senhor, né? Não é bem assim, não dá para morrer assim mais cômodo, não dá. E observe que às vezes nós vamos fazendo com o Senhor e com o chamado de Deus para nós, com a ideia de sermos de fato discípulos de Cristo. Jesus, eu estou tão animada hoje. É como se eu acordasse e pensasse, hoje é dia de trabalhar para Jesus. Estou tão feliz, tão bom saber que eu posso contar com pessoas dispostas a ajudar. Cara, eu sou essa garota. Exatamente. Eu tenho uma coisa perfeita para você. Vem, vamos começar. O que você está fazendo? Vamos, levanta, vamos agir. Aqui, onde eu sempre me assento. Certo, mas eu preciso mais do que isso. Eu entendi onde você quer chegar, Jesus. Ok, quanto você quer? R$100 é o suficiente? Não foi isso que eu quis dizer. Então, fechado, R$200. Você negocia muito bem. É melhor você não sacar até sexta-feira, tá? Entendeu, né, Jesus? Kate, eu acho muito bom que você queira ajudar.
Mas eu preciso que você seja mentor de uma jovem. Tá bom, mas eu não sou muito boa nisso, Jesus. Não gosto de ensinar pessoas. Ai, tá tão bom aqui também. Tá bom. Mas você sabe aquela mulher do escritório, a Amy? Sei. Então, eu quero que você a leve para almoçar e fale sobre mim. A Amy é diferente, entende? Quero dizer, muito diferente, sabe? Eu sei, mas ela precisa saber sobre mim. Eu posso falar com o grupo de evangelização da igreja, eles são pagos para fazer isso. Não, eu quero que você faça isso. Jesus, eu não me sinto confortável fazendo isso. Não, Kate. O problema é, você está muito confortável. Percebe? Você está muito confortável. Talvez o som aqui não deu para entender direitinho, mas olha que coisa interessante. Talvez você que esteja em casa na internet, você esteja aí simplesmente por comodidade. É mais cômodo, né? Participar do culto online, com alguns até jantando, né? Como se fosse um entretenimento da Netflix. Muitas vezes nós cultuamos, e agora, principalmente nesse tempo de pandemia, como se fosse mais um entretenimento, e é muito cômodo para nós. É muito bom. Se você não entende o que Deus te convoca, não dá para você continuar essa vida de cristianismo sem mudança. Deus não quer você do mesmo jeito, caminhando da mesma maneira. Ou você rompe com seu comodismo para a glória dele, ou você não cumprirá o chamado do Senhor. Nós precisamos entender o que Deus de fato exige de nós. Nós, às vezes, Deus nos convoca a sermos discípulos, a falarmos do evangelho, a proclamarmos a verdade. Mas a gente assim, dizima na igreja e o pastor, tá bom, o pastor faz isso pra gente. E a gente vai achando que, e terceirizando o chamado de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No dia em que você for convocado no tribunal de Deus, não será o terceiro que se comparecerá diante de Deus. Será você. E o que eu e você precisamos compreender é que se nós de fato queremos ser discípulos de Cristo, precisamos morrer para nós mesmos e ter mudanças. Não adianta a gente ficar falando que a coisa precisa mudar. Não adianta a gente ficar falando que a gente está indo para o inferno, se nós não começarmos a sair do nosso conforto, do nosso banquinho, da nossa situação, da nossa religião, para a vida que Deus exige de nós. Se nós não começarmos a uma proatividade da proclamação do reino, da morte da nossa vergonha, da morte da nossa incapacidade, nós não conseguiremos ser efetivamente discípulos de Cristo. Seremos religiosos e membros de igreja, mas membros de igreja não entram no reino dos céus. Talvez você será daqueles que dizem: Senhor, mas eu fui lá na igreja, era membro da igreja presbiteriana de Piracanjuba. Pode ir lá no hall de membro que eu estou lá. E ele disse: você está no hall de membro, mas não está no livro da vida. O que eu quero convidar você a entender é como Jesus confronta a nossa comodidade. Como Jesus nos leva para dar passos em direção a Ele. E Ele faz isso lá com os seus discípulos. E é interessante essa conversa aqui. Jesus está conversando com os seus discípulos. E aí a galera está ali com Ele, começa a perguntar agora algumas coisas interessantes. Começa a conversar com eles. Eles acreditavam que Jesus era o Cristo, o Salvador de Israel, mas não o Salvador como Jesus estava ensinando, mas o Salvador de libertação nacional. Ou seja, eles acreditavam que Jesus iria libertar o povo nacionalmente. Eles estavam sob Roma, e agora Jesus viria e tiraria o domínio de Roma. Aí de repente Jesus está falando lá, parará, pererê, e diz o seguinte: pois então é necessário que eu morra. Jesus fala sobre morte. E aí os discípulos ficam desesperados e dizem: como? Morte? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Aí o Pedro, que é sempre aquele mais para frente, aí ele fala assim: Senhor, ainda que todo mundo te abandone, de jeito nenhum que eu te abandono, que o Senhor for para a morte. Aí ele fala: você vai para a morte comigo? Pois então, deixa eu dizer um negócio para você. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí o que Jesus está começando a dizer é: Pedro, não é você que morre por mim, sou eu que morro por você. Mas Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você também. Assim como eu abri mão de quem eu sou,
assim como eu abri mão das minhas características, Pedro, é necessário que todos aqueles que me sigam e se querem me seguir, também morram. Porque eu morri para mim mesmo, para fazer a vontade do meu Pai. Portanto, assim como eu morri para mim e para fazer a vontade do meu Pai, todos os que me seguem morrem para si, para fazerem a vontade do meu Pai. E então surge agora a pergunta no coração deles: o quê? Como assim morrer? Eles estão pensando: como assim morrer? Como a gente achou que Jesus seria assim, traria a vida, e agora ele fala sobre morte. Obviamente Jesus ele traz a vida, mas a consequência da vida em Cristo é que nós passamos a matar o nosso ego para que Deus cresça, para que a glória de Deus brilhe. Logo, nós aprendemos que Jesus convoca a nossa vida a morrer para você, morrer para mim. Aqui a gente tem duas ações de como o Senhor Jesus vai nos convocar a isso. Primeira coisa, para você morrer para você mesmo, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer o que é que Jesus fez, ou seja, reconheça a obra de Cristo. Isso aqui é extremamente importante, porque tem muita gente que até sabe, e talvez você até sabe, que Jesus morreu por você, mas não entende a obra de Cristo. Você é igualzinho Pedro. Olha, eu amo Jesus, eu sei que ele morreu por mim, mas na hora do vamos ver, a sua salvação está pautada nas suas obras, naquilo que você mesmo faz. Olha só como o texto vai descrever para nós, do verso 18 ao verso 22, a necessidade de reconhecermos a obra de Cristo. Observe, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, Jesus pergunta para os discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? Olha que interessante. Primeira coisa, Jesus começa lá de fora para dentro. Ele diz assim: lá fora, quem as pessoas estão falando que eu sou? Por que Jesus inicia essa conversa? Por que Jesus inicia com essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Porque Jesus agora quer sondar, não que ele não conhecesse, mas quer externalizar, sondar e externalizar o que está lá dentro do coração dos seus discípulos, para mostrar para eles o quão grandioso era a obra que ele estava fazendo na vida deles. E então o texto diz o seguinte, verso 19: eles responderam: bom, lá fora alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que sou Elias, e ainda outros dizem que é um profeta aí, profeta do passado que acabou ressuscitando. Jesus, ok, essa é a conversa lá fora, é isso que as pessoas estão dizendo. Agora, e vocês? Quem dizem? Quem é que eu sou? Olha que interessante. Quem é que eu sou? Presta atenção nessa pergunta. Jesus chega para você, e é isso que ele está fazendo aqui, por isso que está escrito, está dizendo nos seus ouvidos: quem você diz que eu sou? Quem você acha que eu sou? Quem você acha que eu sou? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Essa pergunta define o rumo da sua história. Essa resposta. Se você acredita que Jesus é apenas um bom exemplo a ser seguido, você está no inferno. Se você acredita que Jesus é um cara que veio ajudar você a ser salvo, você está no inferno. Se você acredita que Jesus é apenas uma pessoa que veio amar todo mundo, você ainda está no inferno. Por isso, você precisa responder essa pergunta de maneira muito importante. Ele pergunta, e ele mais uma vez diz: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Meus queridos, sobre essa pergunta tem um impacto teológico profundo. Tu és o Cristo de Deus. Sabe o que ele está dizendo com essa expressão, tu és o Cristo de Deus? O Senhor é aquele que foi proclamado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando diz que pisaria a serpente. O Senhor é aquele que foi proclamado lá no monte Sinai, quando interveio entre Moisés e o próprio Pai. O Senhor é aquele que foi proclamado que resgataria e seria o nosso provedor lá em Abraão.
O Senhor é aquele que foi dito que seria rei absoluto e que o Senhor traria salvação para nós. Tu és a promessa cumprida. Tu és o Cristo, tu és o meu Salvador. O Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é a minha promessa. O Senhor é o caminho que me leva para o céu. É isso que essas palavras dizem. O Cristo de Deus. Quem é Jesus para você? Você entende a obra de Cristo? Só que quando Pedro responde dessa maneira, ele ainda não entendia muito bem a função do Cristo de Deus. Porque na cabeça dele, como eu disse, Jesus era a promessa, o Cristo, mas Jesus seria o resgatador nacional, libertaria nacionalmente. E agora Jesus, porque ele vai começar a falar sobre coisas profundas, ele diz assim: muito bem, eu quero uma coisa de vocês, não diga isso a ninguém. Que conversa besta é essa? Vocês nunca estranharam esse negócio, não? Por que Jesus não deixa os caras contar? Se ele é o Cristo, tinha que mais era falar mesmo. Sabe por quê? Porque a cabeça dos judeus com aquilo que Deus estava estipulando era absolutamente diferente. Eles ainda não entendiam. Eles ainda não compreendiam qual era a ação do próprio Cristo, a ação de abrir mão de si mesmo. Ou seja, enquanto Israel esperava um grande Senhor, um rei triunfante, um Salomão em seu cavalo branco, ele vem como um menino numa manjedoura. Ele vem sem beleza, sem formosura, mas com poder de remover os nossos pecados, com poder para transformar a nossa vida, com poder para fazer o céu tremer, a terra tremer, para fazer o céu chorar, derramando as suas gotas na sua morte, para fazer o sol se esconder. Ele vem simples, mas poderoso. Não cabia na mente de ninguém, e por isso ele diz: não conte a ninguém, ainda não é o momento. Eles não entenderão. Porque, o texto diz no verso 22, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e então seja morto. Mas não permanecerá morto, ele ressuscitará no terceiro dia. Ninguém entende e não pode entender a grandiosidade dessa obra. Ele morreu por nós. Dos momentos mais transformadores, mais grandiosos da história bíblica é quando Jesus está lá na cruz, naquele momento onde as pessoas estão ali zombando dele, ele com a coroa de espinhos, agonizando-se na cruz, sofrendo toda a ira de Deus sobre ele. Naquele momento Deus decide derramar a ira sobre o Filho. E quando ele olha para os céus, agonizando com o poder da ira de Deus, desesperado, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Por que me deixaste só? Deus estava em silêncio, porque naquele momento Deus estava efetivando a justiça dele no seu Filho. E nesse momento a obra de Cristo estava sendo completa, estava sendo feita. E Jesus recebe agora em si toda a carga do pecado. Mas observe, no final de tudo isso, antes de entregar-se à morte, o último inimigo a ser vencido, ele dá um brado, diz: Tetelestai, está pago, está consumado. Ele quitou a conta, ele pagou em nosso lugar, ele efetivou a obra de Cristo. Se você quer bom é para você. Se você não entendeu o que Jesus fez, você não consegue negar a si mesmo. Você vai achar que seu sacrifício é muito grande. A gente acha o seguinte, meus queridos: o tanto que a gente vive para nós. Às vezes nós olhamos e achamos que igreja é para gente. Então, se eu não estou satisfeito, eu começo a boicotar as coisas. Eu não gostei do pastor, não vou na igreja, corto o dízimo. Estou insatisfeito com alguém, não vou na igreja. Não gostei dos presbíteros, das decisões que os presbíteros tomaram, largo a igreja. Ô companheiro, ou você morre para suas vontades, morre para você, morre para seus desejos e vive para a glória de Deus, ou você está perdido, você não será chamado discípulo de Cristo.
É por isso que nós temos esse vai e vem de igreja. Pessoas estão achando que igreja é para satisfazê-las, para aplaudi-las. Meus queridos, aqui nessa comunidade, a partir de agora, você não será satisfeito, Deus será satisfeito. E se for necessário quebrar suas vontades, com muita tranquilidade nós faremos, por amor a você, para que você entenda que Deus convocou você para ser seu discípulo e não o contrário. As pessoas acham que igreja é lugar de ser servida, é lugar de ter as coisas à sua vontade. Está muito enganado. Aqui é o lugar onde você morre pelos outros. Aqui é o lugar onde você serve. Aqui é o lugar onde você deseja ver gente crescer. Aqui é o lugar para pecador, porque aqui é o lugar onde as pessoas são renovadas. Aqui é o lugar de lixo. Sabe por quê? Porque Jesus veio morrer pelos doentes, como eu. Se você não é doente, você está no lugar errado. Se você está bem, esse não é o seu lugar. Porque aqui somos pecadores e precisamos da obra de Cristo. E aqui somos chamados a colocar a mão na massa. Aqui somos convocados a trabalhar como servos. Aqui somos chamados a abrir mão do nosso orgulho, a matar o nosso eu, a reconhecer que o próprio Deus fez isso e que eu não sou melhor do que Ele. Então, abro mão de mim mesmo. Essa é a primeira verdade. Mas o texto continua com uma segunda e última verdade. Então, a primeira coisa é que você morre para você. A primeira coisa é que você, ao morrer para você, você faz isso olhando para a obra de Cristo. E aí, olha só, em segundo lugar, quando você reconhece a obra de Cristo, o que é que Ele veio fazer? Você passa a sonhar com o reino. Você passa a sonhar com o reino. Observe como o Senhor Jesus, Ele trabalha nos nossos corações aqui. Verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém acompanhar-me. O que é esse acompanhar-me? Não é só de seguir a Ele, de seguir literalmente como os discípulos estavam fazendo, mas se alguém quer continuar a minha obra, se alguém quer continuar o trabalho que eu estou fazendo e por isso continuar nesse processo, negue-se a si mesmo, tome diariamente, não é só no domingo não, todo dia, a sua cruz, e então, só depois disso, siga-me. Só depois disso é que você vai segui-lo. Agora, preste atenção. Ser discípulo de Cristo é amar a Ele e matar você. E Ele diz, sabe por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Se você quer apenas, eu disse isso no culto, no último culto do ano, o que você sonha, o que você espera? O que você está esperando? Se você espera apenas um dia melhor para você, você está tentando ganhar a sua vida. Você está tentando salvar a sua vida. Se você está correndo apenas atrás do dinheiro para melhorar a sua casa, seu carro, suas coisas, você está perdendo a sua vida. Mas quem perde a sua vida, perceba agora o jogo aí, por minha causa, este a salvará. Olha que interessante. Se você se mata e foca no reino. Gente, eu não sei se a gente entende quando Deus nos diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não está falando sobre frequência de igreja. Ele está falando sobre o reino. O reino está onde você está, no trabalho, no dia a dia, na nossa vida, nas coisas que nós fazemos, nos nossos negócios, no nosso casamento. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus, ele precisa então ser manifestado por meio de nós. Ou seja, tudo que eu faço é para que Deus seja glorificado, para que o reino dele seja manifestado. A gente faz as coisas às vezes sem pensar que nós somos um agente de Deus nesse mundo, que Ele nos convoca para isso, para morrer para nós, para que então o reino possa brilhar de maneira que assim ganhamos a vida. E ele vai dizer por que isso não vale nada, ou seja, investir na sua própria vida. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e então perder a sua alma e destruir a si mesmo? Você percebe? A gente pode ter uma vida de sucesso nessa
nessa vida aqui. Mas se a gente perdeu a nossa vida com Deus, a gente fracassou. Destruímos a nós mesmos. E aí o texto continua dizendo: se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras. Você já teve vergonha de falar do amor do Senhor? Você já ficou travado ao falar do Evangelho? Você já se sentiu assim: eu precisava falar de Jesus aqui, mas eu tenho vergonha das pessoas me questionar um negócio e eu não saber responder? Toma cuidado, porque o texto fala sobre envergonhar dele de sua palavra, de deixar de cumprir a missão. Como diz Paulo, quer tempo, tenha oportunidade, quer não, pregue a palavra. Pastor, mas eu tenho vergonha. É claro, não lê Bíblia, não ora, não estuda. Meu companheiro, você não vai crescer, não vai saber de falar nunca do Evangelho. Pastor, mas eu não sei ler. Mas você sabe falar? Então você pode falar, dar o seu testemunho, comunicar a verdade do Evangelho. Você não sabe, não tem vergonha, procura o pastor, procure os presbíteros, procure alguém mais sábio que possa te ajudar a organizar um roteiro de pregação, de comunicação do Evangelho. Mas a gente fica no nosso comodismo. Eu não sei, então eu não sei. Mas nunca procura melhorar, descobrir o Evangelho, entender para poder falar. A gente então se esconde atrás da nossa ignorância e prefere não saber. Eu não sei pregar o Evangelho. E aí, você não vai atrás para aprender, não? Vai continuar essa vida? O texto continua a dizer: o Filho do Homem da mesma maneira se envergonhará dele quando vier em glória e na glória do Pai e dos seus anjos. E aí complicou, porque se Jesus se envergonhar de você diante do Pai, você está enrolado, porque o único mediador entre você e Deus é Ele, é a obra dele. E se ele diz: não conheço não, mas eu estava lá na igreja, nunca vi você nunca fez o que eu mandei, nós não tem relacionamento. E aí? Eu sei que talvez isso pareça aquelas pregações complexas e Jeff, aí de novo, pastor mandando a gente pregar o Evangelho. Mas eu estou querendo dizer para você o que é que Jesus exige de nós em resposta àquilo que Ele fez por nós. Se você agora se sente incapaz, eu quero animar você a começar um processo de transformação, de quebrantamento e de aprendizado. Pastor, realmente eu nunca preguei o Evangelho e eu não sei falar de Jesus. Vamos aprender? Vamos reunir, vamos fazer um grupo de treinamento de evangelismo. O que nós vamos fazer? Nós precisamos melhorar, a gente não pode continuar do mesmo jeito. Tem que romper com esse comodismo nosso. É isso que o Senhor exige de nós. Então, duas coisas que você faz para morrer e matar o seu ego, matar as suas próprias vontades, seu comodismo. Você precisa reconhecer a obra de Cristo e você precisa sonhar com o reino. Você tem que sonhar com gente convertendo. Você tem que sonhar com gente sendo transformada. Senão tem um trem errado aí. Você foi salvo para isso, com esse propósito. Então eu quero convidar você. Agora eu só estou tentando despertar seu coração e dando um chute. Sabe quando você está dormindo assim? Eu estou chegando e dando a bicuda no seu pé e falando: levanta, bora, sai desse sofá, vamos trabalhar. Aí você vai esfregar a cara assim, e aqui o que é para fazer? Agora a gente vai continuar daqui para frente. Vamos aprender, vamos entender o Evangelho, sei lá, vamos fazer grupos para aprender sobre como pregar o Evangelho. Aí o Espírito Santo vai direcionar a nossa vida dentro da nossa comunidade. O fato é que a gente precisa romper e não mais se envergonhar de Cristo e falar do Evangelho de Cristo, morrendo para nós, para o nosso comodismo. Eu quero terminar aplicando ao seu coração, dizendo algumas coisas. Primeiro, entenda que ser discípulo te custa tudo, viu? É tudo. Seu tempo, seu dinheiro, sua saúde, tudo. Seu carro, custa tudo. Não é para você dar o carro na igreja não, tá, gente? Estou falando isso não. Você está aí na internet e vai achar que não é isso. Estou dizendo que tudo que você tem deve ser usado para a glória de Deus. Esse é o ponto. Então, avalie seu engajamento como discípulo de Cristo. Você é discípulo. O que o discípulo faz? Representa, reproduz o que o mestre faz. Ou seja,
Assim como Jesus promoveu e produziu discípulos, o discípulo de Cristo produz discípulos. E isso é um processo contínuo, um ciclo que deve continuar. Pergunta de avaliação: quantos discípulos você já produziu no reino? Deixa eu falar uma coisa aqui, presta atenção. Se a igreja de Piracanjuba dependesse de você, só você, para existir, quanto tempo ela duraria? A resposta é simples. Quantas pessoas vieram a Cristo por meio de você? Conta aí. Ixi, a igreja já tinha fechado. Alguns, né? Outros Deus abençoou. Entendeu? Parangolé, o negócio é diferente. Engajamento, tem que pensar, tem que produzir, tem que servir. Sem desculpa. Ah, pastor, não sei ler. Não é desculpa. Ah, pastor, tenho vergonha. Pior ainda, não é desculpa mesmo. Pastor, eu não sei. Essa é a pior de todas. Falar que não sabe é a mesma coisa de dizer que o Espírito Santo não dá conta de trabalhar em você. Porque ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. O próprio Jesus diz isso. Então, a gente precisa repensar isso daí. Saia do seu conforto e entenda a urgência de ser discípulo real de Cristo. Entenda, é para ontem, é para ontem. Quarta sugestão: não tenha medo de refazer seus sonhos. Não tenha medo não. Se você avaliar seus sonhos aí, perceber que o trem está fora de rota, avalie. Ah, eu quero fazer a faculdade de medicina. Para quê? Ah, é porque eu quero ganhar um dinheirinho. Muda de sonho, filho. Se é seu sonho é esse, tá precisando refazer. Não tenha medo de dizer não ao que não contribui com o reino de Cristo. Isso aqui é ao que não. Você não. Se tem alguma coisa na sua vida que vem, que parece muito tentador e muito bom, mas que não contribui para o reino, tenha medo de dizer não. Diga não, não vou fazer, não vou investir, não vou gastar esse tempo. Não contribui para o reino. Sexta sugestão, sexta aplicação: não ache que é possível ser discípulo de Cristo e continuar com a mesma vida. Não está errado aí, com a mesma vida. Não dá não, companheiro. Tem que mudar. Tem que mudar. Para a gente terminar aqui, aprenda sobre a vida de Cristo e incorpore a vida dele à sua. E última coisa, corra para Jesus. Somente nele você poderá ter vida, mesmo perdendo tudo aqui. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que absolutamente não tem nada, praticamente nada, mas ao mesmo tempo tem tudo, porque estão engajados no reino. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa desnecessária. Mas você quer ser discípulo de Jesus? Morra para você. Vamos fazer um funeral, gente? Precisa fazer um funeral. Se você não morreu para você, vamos enterrar você hoje. E eu quero orar com você nesse momento. E eu quero que você, se o Espírito Santo falou no seu coração, tanto você que está aqui presente, quanto você que está online conosco, entrega a sua vida para o Senhor de maneira... Você já converteu? Beleza. Mas entrega: Senhor, eu sei que o Senhor me salvou. Eu creio no Senhor plenamente. Eu sei que eu serei salvo. Mas agora eu estou entregando ao Senhor o meu dinheiro, o meu tempo, o meu coração, a minha vida. Eu quero reproduzir no reino. Eu quero fazer parte do ciclo de reprodução do reino, atingindo e alcançando os seus eleitos. Eu quero fazer parte dessa história. Se você quiser isso, eu quero convidar você a orar e a tomar uma decisão nessa noite. Tome uma decisão. Se você não quiser tomar essa decisão agora, peça ao Senhor que mude o seu coração e que fale com você. Vamos orar?